A grande preocupação do governo ontem era a eleição do Senado. Por que a eleição do Senado? Vou lhe explicar por quê. Porque logo o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Né? Então, o que envolve muito diretamente o presidente, por exemplo, os vetos do presidente, eles são votados pelo Congresso Nacional, não é pela Câmara nem pelo Senado, é pelos dois juntos. Né? E se o Rodrigo Pacheco, que não é um grande presidente, não deve ser ressaltado, nada disso, porra nenhuma, mas ele era a pessoa que reunia mais condições, né, para enfrentar um movimento de uma espécie de volta, né, da extrema-direita para tornar o nosso país mais dividido. Porque, olha, pessoal, o principal mal que a extrema-direita fez ao Brasil foi levar o rancor, o ódio e divisão das famílias nesse país. Esse é o grande mal do Bolsonaro fez esse país e esse mal, meu irmão, não vai ser fácil de ser retirado, não. Porque, por exemplo, na hora que eu falo aqui, o cara que é Bolsonaro está achando que eu estou falando contra ele, contra o Bolsonaro. Estou falando a verdade. Mas, infelizmente, verdade nesse país não pode ser dita, porque toda a estrutura e o poder que chegou na extrema-direita foi feito em cima de mentira. Como é que é, Carlos? Vou lhe explicar. Não é o movimento da extrema-direita do Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo. Já tem livro, já tem palestras pelo mundo. O mundo democrático está vivendo esse ataque. O que é que descobriram, eu vou lhe explicar para você. É uma coisa no mundo. Eu já estava vendo um livro de um jornalista das Filipinas contando essa situação. E a situação aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, está acontecendo na Ásia, em todo canto. Né? Os políticos descobriram que a informação pode ser passada por eles. E a informação é que forma a opinião do cidadão. E lembraram, né, que nos países democráticos a informação não pode ser barrada. Isso lá na Rússia não vale nada, isso na China não vale nada. Mas aqui no Brasil, que é um país democrático livre, nos Estados Unidos, que é um país livre, democrático, né, eu estou dando dois exemplos que a gente acompanhou de perto, essa democracia, ela contribui para que esse ovo da serpente seja chocado. Ou seja, a gente vai dizer o que quer, da maneira que a gente quiser, vai formar uma narrativa, eles vão acreditar e vão virar seguidores disso. Qual é a grande narrativa? É você colocar o cidadão sendo explorado por alguém e sendo atingido por alguém. Então, começa a história, e que vocês todos conhecem aqui, a história do comunismo, bandeira vermelha, o comedor de criancinha, o que vai acontecer com as crianças, e aí vem a corrupção, aparecem os paladinos da justiça, e começa tudo isso. Daí tudo bem. Até aí você pode falar. Agora, as notícias que vão chegando para provar isso é que são todas mentirosas. E cada vez que uma notícia mentirosa chega, uma notícia outra mentirosa chega, mas uma mentira e você vai repetindo isso e vai alastrando isso, vira verdade. É tão sério isso, pessoal, que a própria internet, com o tempo, se só tiver mentira, ela vai fazer que os algoritmos vão fazer com que essas mentiras virem verdade. E é o que está acontecendo no mundo. É o que aconteceu no Brasil. E por isso que se chegou ao poder. Né? Por isso que, pela pandemia, todo mundo morrendo, e a negada querendo vender cloroquina como verdade e resolveu o problema vocês se lembram da história da cloroquina? E pegou, todo mundo achava que era cloroquina mesmo. Né? E tá aí, já passou, a pandemia acabou e a cloroquina sumiu. Né? Só não no Brasil. Tem milhões e milhões aí de comprimidos de cloroquina que deve estar sendo rebolado no mato esse ano, um prejuízo enorme, e o seu Bolsonaro mandou fazer. O que eu estou querendo dizer é que a eleição do Senado, se o Rodrigo Pacheco tivesse perdido para esse Marinho,
Todo esse processo estava de volta, porque eles teriam uma parte do poder nesse país. Por isso que era tão importante. Não para a eleição do Pacheco, que é uma pessoa fraca também, que não consegue identificar uma coisa que está errada lá, não é do jeito que os bolsonaristas dizem, não, mas está errada e ele não faz nada. Pelo menos não se impõe, que não tem vácuo no poder, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal precisa saber que ele tem limites. Né? O limite é a legalidade. Muitas vezes ele extrapola a legalidade. E aí o Pacheco não tem coragem de fazer isso porque é uma pessoa envolvida na área jurídica também. Um escritório lá em Minas Gerais, o Diabo de Escambau. Então, eu estou querendo falar, e a verdade é assim, ela atinge os dois lados, não tem como atingir só um, não. E ontem o Brasil, de novo, passou por um teste muito grande, né? Que, graças a Deus, ele foi reconduzido, né? E a gente espera que daqui 2 anos venha alguém que realmente valorize o parlamento e dê ao poder legislativo a força que ele precisa ter no enfrentamento de outros poderes que querem passar por cima dele. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito importante, mas foi eleito, eles foram aprovados, indicados por um presidente e aprovados por esse Congresso. Por que aprovado pelo Congresso? O Congresso é o povo. E o Congresso, quem está lá, só está lá porque o povo votou. Então, na democracia, as coisas funcionam assim. Por esse motivo, que o voto é tão importante, a democracia é importante, é que eles passaram a usar a democracia. Porque na democracia você não pode barrar as informações. E eles mentem, continuam mentindo, ganham poder e ninguém pode fazer nada. Só que o mundo acordou. Essa é a revolta deles. O mundo acordou e agora essas mentiras estão se tornando... essas mentiras na internet, que tem um resultado nefasto depois, estão sendo criminalizadas. E eles não estão gostando disso. Né? Mas eu, que faço internet com a verdade e com o fato, estou muito satisfeito. O que a gente sonha é que esses mentirosos parem de ter espaço, cara. Democracia não é você ratificar o errado, não. Não é não. Né? Agora tem que ser feito com muito zelo para não se aproveitar e botar os tais dos carrapatos, né? Enganchados no meio de uma lei para que vire censura. Agora, esse